Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos essa missa em honra de Nossa Senhora do Rosário, porque Deus nos promete uma vitória contra as forças satânicas quando nós empunhamos o Santo Rosário, que é uma arma que Deus colocou em nossas mãos. O próprio Santo Padre Pio chamava assim o terço. Um dia ele, no seu quarto, na cela onde ele dormia, o assistente, o enfermeiro, o frade que estava lá ajudando, via o Padre Pio inquieto e disse: "O que foi, Padre Pio?" "L'arma." Eu disse: "Como assim? Onde está a arma?" E ele não entendeu. Quando o Padre Pio achou o terço, eis aqui a arma. Ele queria o terço. Porque a nossa batalha não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. No Evangelho de hoje, Jesus nos coloca exatamente diante desta vitória de Deus. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Satanás está vencido. Deus nos promete a sua vitória. E a vitória de Deus, aqui que é narrada muito brevemente, no livro do Apocalipse ela é descrita detalhadamente. No capítulo 12 do Apocalipse, a mulher vestida de sol é aquela que, cumprindo a profecia do Gênesis, esmaga a cabeça da antiga serpente, o dragão vermelho, cor de fogo. Nós estamos vendo no nosso país sendo implantada uma cultura satânica. Não tenho medo de dizer esta ideia básica e fundamental. Uma cultura satânica. Uma cultura satânica que quer destruir a vida, seja porque quer implantar o aborto, seja porque quer legalizar a eutanásia. Nossa, padre, o senhor exagera. Não, não exagero. A agenda é essa. E vai sendo implantada ponto por ponto. Em Portugal, já foi implantado o aborto. E agora, já estão discutindo a eutanásia. Primeiro matam as crianças, depois os velhos nos hospitais. É a cultura da morte. Outro ponto e outro passo desta cultura satânica é o fato de que a família já não é mais a família que produz vida. Veja, Satanás ele é homicida desde o princípio. Desde o princípio. Aborto, eutanásia, o começo e o fim. Mas e o meio? O meio nós temos que destruir aquela que é a geradora da vida, a família. Então, já está implantado no nosso país há muito tempo que os casais, homem e mulher, quando se unem, não produzem filhos. Essa é a cultura. Nossas filhas, se tiverem coragem de casar, raramente têm coragem de ter filhos. E se tem coragem de ter filhos, raramente tem coragem de ter mais de um. E assim, Satanás transformou o corpo da mulher, que é o lugar da vida. Sim, o milagre da vida acontece não é no corpo do homem, é no corpo da mulher. Porque a fecundação acontece no corpo da mulher e Deus faz do nada uma alma. Deus cria do nada a alma no corpo da mulher, não no corpo do homem.
Satanás quer transformar o corpo da mulher num sepulcro e faz isso com o aborto, mas também com os microabortos. A pílula do dia seguinte, o dispositivo intrauterino e assim por diante. E o seu útero, mulher, é o túmulo dos seus filhos. Os anticoncepcionais não fazem com que você deixe de ser mãe. Os anticoncepcionais só fazem você mãe de um filho morto, que como você não vê o rosto, também não sente. Mas espiritualmente, você está matando. E a cultura da morte se implanta. E Satanás ri e dá gargalhadas, porque ele é homicida desde o princípio. E como é que ele consegue matar? Ele não tem canhões, ele não tem bombas, ele não tem armas, ele tem uma língua bifurcada, ele mente, ele diz para você que é o progresso, ele diz para você que são os tempos modernos, ele diz que a Igreja Católica, que é a única que defende a vida institucionalmente no mundo inteiro, é retrógrada, está querendo oprimir você. Deus está querendo oprimir você e Satanás se apresenta como libertador, mas na verdade ele é somente homicida desde o princípio. Então, o segundo ponto da cultura da morte e da destruição é acabar com a família. Então, primeiro ponto, aborto e eutanásia. Segundo ponto, acabar com a família geradora de vida. Isso já aconteceu, já está implantado no nosso país e enraizado, esta parte da cultura da morte. Os casais já não geram vida e por isto, nós achamos que é um direito realizar todo tipo de sexo estéril. O homossexualismo é um sexo estéril. Podem fazer passeata do orgulho gay quantas quiserem. Nunca um homem que se deita com um homem irá produzir uma vida. Nunca uma mulher que se deita com outra mulher irá produzir a vida. Nunca homens que mudam de sexo e mulheres que mudam de sexo irão produzir vida. E essa parte da cultura está muito bem obrigada. A família está sendo destruída. Os casais já não se unem para sempre, o divórcio foi institucionalizado. Fidelidade matrimonial não existe. Castidade antes do matrimônio, menos ainda. Vejam que felicidade para Satanás, ele ri e dá gargalhadas. Terceiro ponto da cultura da morte. Primeiro ponto, eutanásia, aborto. Segundo ponto, a destruição da família natural como Deus criou, a família que gera filhos. Família já não gera mais filhos. Família é todo tipo de conjunção carnal mais depravada possível, que só realiza a morte. Terceiro ponto, a educação dos filhos pelos pais. Você, pai, você, mãe, já não tem mais o direito de educar o seu filho. E se você ensinar o cristianismo e a verdade da fé para o seu filho, está se aproximando um dia em que a polícia irá estacionar na porta da sua casa e levar você para a cadeia. Ou tirar de você seus filhos e perder a guarda dos seus filhos. Porque o cristianismo que prega a verdade vai se tornando para esta cultura da morte uma instituição perigosa. Porque quem deve educar as crianças é o Estado totalitário. Não precisamos ir muito longe. Na fronteira da Bolívia, aqui, nossos vizinhos, foi passada uma lei em que converter pessoas e pregar o Evangelho fora das igrejas
tornou-se um crime, tornou-se uma ilegalidade. Querem liberar as drogas, mas querem criminalizar o cristianismo, porque educamos os nossos filhos e não podemos mais fazê-lo. Meus queridos, nós estamos lutando uma batalha contra Satanás. Não pense que Satanás irá se apresentar com chifres, patas de bode e rabo à amostra. Satanás irá se apresentar como progresso, como inevitável amadurecimento dos tempos, como caminho dos povos, como grande humanista, como grande pacifista. Irá caricaturar e falar da igreja como sendo aquela que nos acorrenta nos grilhões de uma Idade Média fechada, sinistra. Enquanto isso, seus filhos estão aí entregues às drogas, contraindo AIDS, realizando abortos. Você está aqui na igreja, sim, piedoso, mas ao mesmo tempo, você diz: eu não posso ser intolerante, meu filho, afinal das contas, ele tem que saber escolher. Enquanto você se recusa a ser o pedagogo do seu filho, não se preocupe, Satanás manda os secretários dele para educar os seus filhos. Nós estamos às vésperas de uma eleição. Estamos aqui pedindo uma vitória de Nossa Senhora do Rosário para que o nosso país seja libertado desta cultura da morte, da destruição de nossas famílias. Com isso, eu não estou aqui dizendo a você em quem você deve votar e nem fazendo propaganda política. Você é adulto, você é um homem e uma mulher com seus direitos civis, e você não será levado por cabresto de padre e nem de bispo. A minha única missão aqui é alertar e dizer que tem muita gente livre que está sendo levado pelo cabresto de Satanás e amarrado os 4 pés e propagando sem saber a cultura da morte e destruindo o futuro da civilização cristã enquanto se ajoelha e recebe a comunhão. Isso já é um problema seu com Deus. Se vire. Se vire. Responda a Ele. Eu estou celebrando esta missa em ação de graças. Recitamos o Glória, que não era previsto, porque é a ação de graças a Nossa Senhora do Rosário, chamada por São Pio V de Nossa Senhora da Vitória, por causa da vitória da Batalha de Lepanto, que marcou o dia 7 de outubro. Haverá uma vitória de Nossa Senhora. Eu não tenho bola de cristal, eu só sei que ela acontecerá, porque não estamos aqui debatendo quem vai vencer. Nós estamos aqui nos perguntando de que lado nós estaremos quando ela vencer. Ela vencerá. Satanás está acorrentado no inferno e cada vez mais impotente. Por isso, ele precisa das mãos, das línguas e dos recursos humanos para fazer as suas obras. Fazer as obras dele. Acorrentemos Satanás em nossas vidas. Assim, celebramos a vitória de Nossa Senhora do Rosário. Quero aqui colocar o nosso país no altar de Deus. Nossa Senhora da Salette, quando apareceu na França, em La Salette, disse que o povo da França, depois da Revolução Francesa, o povo da França estava sendo castigado
porque faltava sacerdotes que com coração puro pedissem misericórdia a Deus na missa, no altar. Quero colocar este pedido de misericórdia. Que Deus, na sua infinita compaixão, tenha pena de nosso povo e nos poupe do castigo que nós merecemos. Nós, povo brasileiro, merecemos um castigo. Nossa Senhora advertiu que esse castigo viria para o Brasil em 1936, quando apareceu no interior de Pernambuco. Quando o castigo não veio e o padre perguntou: mas e aí? Por que não veio o castigo ainda? Nossa Senhora disse: porque o povo está melhorando. Então foi adiado o castigo. Mas eu posso perguntar para minha consciência: mas será que o povo está melhorando? Bom, se o povo está melhorando, isso depende de nós, depende de eu melhorar, depende de eu converter a minha vida. Celebremos, peçamos, invoquemos Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora auxiliadora de todos os cristãos. Que ela venha amarrar a boca de Satanás com sua língua bifurcada, que nós debelemos a cultura da morte, que é usada por Satanás, que é homicida desde o princípio, que é o pai da mentira. Jesus diz no Evangelho: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, e eu vos dei poder, a vós, cristãos, de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer o mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem, antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Vamos então nos alegrar da promessa de salvação que Deus nos dá e da vitória certa de sua Mãe Santíssima, a bem-aventurada Virgem Maria.